Aprendi a adorar, aprendi a ser cristão. Fui crescendo e aprendendo mais e mais do meu Senhor. Quis fazer sua vontade para obter o seu favor. Mas minha fé não foi tão grande quando veio a tentação, pois deixei os seus caminhos e soltei as suas mãos. Mas quando achei que era o fim, ouvi sua voz a me chamar, amparando-me, dando forças pra voltar. De volta à vida estou, pois Ele me fez renascer, tirou-me da escuridão, deu-me vida outra vez. Seu amor me alcançou, seu perdão me restaurou, reescrevendo a minha história. De volta à vida estou. Alguns amigos com quem pensava em contar, pois ao cair me abandonaram. Mas quem são eles pra me julgar? Se por Jesus fui perdoado ao assumir o meu pecado, se por Jesus fui resgatado, já quase sem forças pra voltar. De volta à vida estou, pois Ele me fez renascer, tirou-me da escuridão, deu-me vida outra vez. Seu amor me alcançou, seu perdão me restaurou, reescrevendo a minha história. De volta à vida estou. Ó Senhor, meu Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui esse lugar para louvarmos e adorarmos o Seu nome. Senhor, na nossa mente muitas coisas diferentes. Quando nós chegamos à Sua presença, muitas vezes trazemos as coisas de lá de fora, os problemas, as situações. Mas hoje, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, enquanto abrimos o coração, que o Senhor arranque tudo isso e coloque no lugar a Sua palavra. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero começar hoje fazendo algumas perguntas para você, e quero ouvir a resposta, tá bom? Vamos começar de novo. Bom, eu quero começar hoje
fazendo algumas perguntas para vocês. E eu quero ouvir a resposta, tá bom? Maravilha, que bom. Então nós vamos começar perguntando assim: Antigo Testamento ou Novo Testamento? Qual tem mais poder de pregação do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo? Antigo ou Novo Testamento? Oh, gostei da resposta, vocês estão atentos, né? A cada programa, os dois são importantes. E a gente tem outras perguntas. Essas perguntas vão ser assim: primeira, por que Jesus morreu? Para que ele morreu? Ele morreu para nos salvar, mas salvar do quê? Do pecado, para pagar o preço do pecado. O pecado tem um preço a ser pago. E qual é o preço que o pecado custa? A Bíblia diz que o salário do pecado, ou o resultado do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário cobra o preço dele, o pecado cobra o preço dele, e o preço dele é a morte. Houve o pecado? Houve. Então você deve morrer. E quem diz que quando há pecado deve existir morte? E quem diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Porque quando diz isso aqui, está dizendo que se o salário do pecado, o resultado dele é a morte, e se todos nós deveríamos morrer, está dizendo que só existe um caminho, só uma saída, só um jeito de nos salvar, e esse único jeito, essa única saída, se chama Jesus Cristo. É aquele que nos dá a vida eterna. Aí a palavra de Deus diz em 1 João 3,4 o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Ou seja, se nós devemos receber a morte porque pecamos, quer dizer que todo mundo faz o que então? Transgride a lei. Porque se pecado é transgressão da lei, todo mundo pecou, todo mundo transgrediu a lei. Quer dizer que Adão e Eva, quando pecaram lá no princípio, eles transgrediram a lei? Sim, eles transgrediram a lei, porque a lei é eterna. O Senhor Jesus diz: olha, o diabo, ele é homicida desde o princípio, e ele é mentiroso desde o princípio. E tanto homicida, não matarás, quanto mentir, não dirás falso testemunho, os dois estão dentro da lei de Deus, 6º e 9º mandamento. Quer dizer que Satanás infringiu a lei antes da criação, e todos nós temos infringido a lei de Deus. Por isso a lei pede: pecou, deve morrer. E nesse momento em que nós deveríamos morrer, a humanidade inteira, toda a raça, Jesus, o Senhor Jesus, entrou na frente e se colocou entre a lei e o resultado da lei. Entre o resultado da lei e você e eu, e a lei que deveria me matar, o Senhor Jesus entrou entre a lei e eu. E o Senhor Jesus disse: eu dou para ele o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Só que na hora que Jesus se colocou e se interpôs entre a lei e o que a lei reclamava, e você e eu, nesse momento ele recebeu da lei aquilo que você e eu deveríamos receber. Ele recebeu a morte no seu lugar e no meu lugar. Por isso diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é por isso que você e eu, que só deveríamos receber a morte, acabamos recebendo a vida à nossa disposição, porque o Senhor Jesus se interpôs ali. E a salvação para nós custa quanto? Quanto ela custa? Nada, porque ela é de graça. Ela é de graça. Mas ela custa tudo que você tem, tudo que eu tenho. Ela custa o seu coração e o meu coração também. A palavra de Deus diz mais para nós. Diz o seguinte: como nós sabemos que o pecado existe? Aonde a gente toma conhecimento da existência do pecado? Aonde? Na lei. Mas a lei está onde? E os 10 mandamentos estão escritos aonde? Na Bíblia. E em que lugar nós ficamos sabendo que Adão pecou? Em que lugar da Bíblia? Em que livro? No Gênesis. É verdade. Nós ficamos sabendo através do relato do Gênesis. Então lá no Gênesis a gente fica sabendo do pecado. Então quer dizer que o Gênesis é um livro literal da Bíblia? É isso?
Quando eu leio Gênesis, eu devo interpretar aquilo literalmente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você em casa, sim ou não? Deve interpretar literalmente, sim ou não? Sim. Embora tenha muita gente querendo dizer que o Gênesis é um livro que não deve ser interpretado literalmente. Então o Evangelho é encontrado em Gênesis? Sim. Ou é só nos Evangelhos e no Novo Testamento? O Evangelho é encontrado no Gênesis? Sim. Porque se eu sei que o pecado aconteceu no Gênesis e que o Cordeiro estava ali para representar Jesus que morreria, quer dizer que o Evangelho, sim, está no Gênesis. E vem outra pergunta mais ainda, mas e a história da cobra falante? Ah, pastor, tem gente que diz assim, isso eu não consigo engolir. Como é que é esse negócio da cobra falante? E aí eles chegaram lá naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha lá uma cobra que falava, que negócio é esse? E tem gente tentando agora juntar ciência com religião, e a gente pode juntar ciência com religião, desde que a ciência, a pretensa ciência, não tente mudar a Bíblia, porque a ciência que tenta mudar a Bíblia, ela não é comprovada cientificamente, porque o evolucionismo não é comprovado cientificamente, e não vai ser comprovado cientificamente nunca, porque o homem não evoluiu. Mas quando alguns religiosos começam a olhar para as evidências do evolucionismo, para as evidências da criação de Deus, e eles começam a estudar, e eles pensam que existem mais evidências para o evolucionismo, que não é comprovado cientificamente, do que para o criacionismo, que também não é comprovado cientificamente, e eles pendem para o lado de lá, e eles começam a dizer assim, já sei, é que nós não podemos encarar o livro do Gênesis literalmente, sabe? Isso aí é significativo, aquilo é uma ilustração, é ilustrativo só. Então o mundo não foi criado em 6 dias, foi criado em períodos grandes, e sabe, não tinha bem uma serpente falando. E aí as pessoas tentam trazer a Bíblia, a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, de como o Senhor Deus relatou a criação, e Deus não está preocupado na Bíblia em tentar provar para você ou para mim que Ele existe. Ele não está preocupado. Por isso ele já começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu vou explicar para você como é que era. A terra era sem forma e vazia quando eu criei. E eu criei no princípio o universo inteiro do jeito que você vê. Mas a terra não era bonita assim. E durou milhões e bilhões, eu sei lá quanto tempo, porque a Bíblia não fala. Desde que Deus criou o universo inteiro, até que Ele chegou aqui nessa terra e disse, haja luz. Eu não sei quanto tempo passou. E isso é bíblico. No princípio Deus criou os céus e a terra, e depois Ele veio e disse, haja luz. Porque se eu começo a olhar para o Gênesis, e eu digo, mas é a história da cobra falante, eu vou cair nos problemas, porque sem a cobra falante, que é Satanás usando a serpente, a serpente foi o primeiro médium sendo usado por Satanás naquele caso. Sem a cobra falante não temos pecado, porque não houve o pecado se não teve a serpente falando com Adão e Eva. E sem pecado nós não precisamos de um Salvador tampouco. E se nós não precisamos de um Salvador, não tem por que existir o Senhor Jesus. E não tem por que eu pregar a salvação em Jesus. Por isso quando você aceita, ou quando você prega que o Gênesis não é literal, que não teve uma serpente falando com Adão e Eva, que Satanás não existe, ou que o mundo foi criado em milhões de anos ao longo, e que o Gênesis é só uma ilustração, você pode pegar todo o Evangelho, a Bíblia inteira, pega a história de Jesus morrendo na cruz, jogar tudo no lixo da sua casa, da sua mente, porque você não tem como explicar o problema do pecado e nem a saída do pecado, a única, que é o Senhor Jesus, aquele que morreu por sua causa e por minha causa também. Agora veja, qual é o livro da Bíblia que o darwinismo mais ataca? Qual é? Quero ouvir você falar alto, isso é bom, é música para os meus ouvidos. Qual é o livro? É o Gênesis. É o Gênesis. Porque eles sabem que se derrubar o Gênesis, derruba todo o resto da Bíblia. E o cristianismo vai por água abaixo. É por isso que eu não posso aceitar darwinismo. E eu não posso aceitar evolucionismo. Porque a palavra de Deus é clara quando ela me diz quem criou esse mundo. Por isso o primeiro evangelho da Bíblia, ou do Antigo Testamento, é o Cordeiro. Quando Adão pecou, e Deus deu o Cordeiro, mostrando para Adão que um dia Deus iria morrer no lugar de Adão.
é isso que acontece. Acontece que o cordeiro era simplesmente uma revelação parcial da salvação, não era a revelação completa. Acontece que Deus vai dando comidinha na boca do ser humano, e à medida em que a gente vai crescendo, e a humanidade foi vivendo, e a história da terra foi acontecendo, e a terra foi ficando mais velha, e o ser humano na terra foi ficando mais velho, Deus foi revelando mais. Então o segundo evangelho do Antigo Testamento, Deus deu para o ser humano, e qual foi ele? Foi o santuário. É igual está escrito lá, só você ler, vai ser a coisa mais fácil do mundo, né? Foi o santuário. Agora, dessa vez, o santuário era um evangelho que nos contava a história da salvação completa. O santuário revela para nós a história da salvação completa. E Deus deu o santuário para o povo, para que Ele pudesse revelar para nós a história da salvação. Como assim? Você poderia perguntar. Isso aí está relatado para nós no serviço diário do santuário. Todos os dias acontecia um sacrifício lá no santuário. E como é que ele acontecia? Aqui você tem o santuário, ele está de lado, né? Essa é uma figura do santuário. E você tem ali, bem na frente, naquele espaço vazio, é o pátio do santuário. E embaixo está escrito o quê? Bem alto, bem forte, bem bonito. Sacrifício. Porque o que acontecia ali no pátio do santuário? Ali no altar? O sacrifício do cordeirinho que morria ali, e depois tinha um outro móvel ali que era a pia. Ali no pátio do santuário acontecia o sacrifício, indicando que um dia iria acontecer aqui nessa terra o sacrifício de Deus, do Senhor Jesus. Isso já estava revelado antes do santuário. O que não estava revelado era agora, porque antes do santuário aquilo era oferecido em ar livre, e continuou sendo oferecido em ar livre. Agora o santuário, os dois compartimentos. No primeiro compartimento a gente aprende uma outra lição, é a lição da intercessão. Porque o pecador não podia levar o sangue do cordeiro lá para dentro do santuário, no lugar santíssimo, o segundo compartimento que ainda está fechado, porque Deus estava lá, e o pecador era tão pecador que ele não podia levar o sangue do cordeiro. Ele confessava o pecado dele na cabeça do cordeiro, passava o pecado para o cordeiro, o sangue era derramado e aparado numa vasilha, e agora alguém tinha que levar na presença de Deus o sangue com o pecado do pecador. E como o pecador não podia, por causa da glória da presença de Deus, ele precisava de um intercessor, alguém que intercedesse e que levasse esse sangue com o pecado dele para apresentar diante de Deus, lá no lugar santíssimo. E esse intercessor era quem mesmo? O sacerdote. O sacerdote era o intercessor. E lá dentro do lugar santo do santuário havia a mesa com os pães da proposição ou da presença de Deus. Havia o castiçal com as 7 lâmpadas. E havia lá na frente do véu, o que tinha mais lá? Um altar de incenso. Todos esses móveis do santuário apontavam para Cristo. Aquele altar de sacrifício apontava para Cristo, onde o cordeiro iria morrer. Aquela pia apontava para Cristo, aquele que nos purifica, a água da vida. Lá dentro do lugar santo, a mesa dos pães apontava para Jesus, o pão da vida. Aqui a luz, Jesus a luz deste mundo. E lá o altar de incenso, Jesus, aquele que oferece a sua intercessão por nós como sacerdote, e que oferece a nossa oração diante de Deus. Agora, a última parte do santuário, essa última parte, porque até agora foi o sacrifício, a intercessão, e a última parte, o lugar santíssimo. O que será que ela significa? É isso que nós vamos descobrir hoje. Bom, no sacrifício diário, o pecado ficava registrado no santuário. Como? O sacerdote vinha com o sangue do cordeiro, ele pegava o sangue do cordeiro, colocava numa vasilha, tomava aquele sangue, levava para dentro do lugar santo do santuário. Ali estava o altar de incenso. Ele passava um pouco do sangue nas 4 pontas do altar e borrifava o sangue no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E aquele sangue contendo o pecado do pecador ficava ali registrado no santuário. Eu perguntei para você no último programa: o pecado do pecador era perdoado quando ele confessava os seus pecados na cabeça do cordeiro e o pecado passava para o cordeiro? Era perdoado? Sim ou não? Sim, acertou. E por que esse sangue ficava ali,
armazenado, registrando o pecado do pecador no santuário. E quanto tempo ele ficava ali? Poxa, mas vocês estão sabendo muito? Que maravilha! Olha ali, o sangue ficava acumulado por 1 ano inteiro. Assim, a culpa do pecado, ela era todinha transferida para o santuário. E Deus tinha dito que Ele aceitou o substituto, o cordeiro, e que Ele aceitou a mediação do sacerdote que levou o sangue lá para dentro, o pecado. E a expiação ainda estava incompleta no serviço diário. Para que a expiação, para que o perdão, para que o pecado fosse apagado por completo, tinha que acontecer a última coisa. Não podia ser só no sacrifício diário, aonde o sacerdote ia só até o lugar santo. Ele tinha que entrar dentro do lugar santíssimo, na presença de Deus. Só que isso só acontecia 1 dia por ano. Quer dizer que durante 1 ano inteiro, o pecado do povo ficava registrado no santuário. E durante o ano inteiro, aqueles pecados não saíam de lá, a não ser 1 dia no ano, que era chamado o dia da purificação do santuário. O dia da purificação. Aquele era um dia dedicado à purificação, que não era uma faxina. O sacerdote ou o sumo sacerdote, ele não vestia agora uma roupa de limpeza, nem pegava o baldinho para ir limpar o santuário do sangue. Não era isso. Ele não ia limpar o sangue que ficava no santuário. Era mais que isso. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em Mateus 6,25: 1 vez no ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. 1 vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Êxodo 6,25. 1 vez ao ano Arão fará expiação sobre os chifres. Os chifres eram as pontas do altar, você se lembra, não é? Com o sangue da oferta pelo pecado. 1 vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Esse dia era um dia santíssimo, era o dia do perdão do pecado. E como é que isso acontecia? Há algumas lições que a gente precisa aprender de toda essa coisa que acontecia. A primeira lição: eu sou pecador. Lembra que eu disse para vocês num programa aí atrás, a coisa mais difícil do mundo é você se convencer que você é pecador. Você vai vivendo essa vida, não é? Embora ela seja ruim, cheia de problema, embora você tenha medo, porque cada hora é um perto de você, um amigo seu, cada dia vem alguém e diz assim: sabe quem está com câncer? E aí vem uma história difícil. Sabe quem agora está com leucemia? Sabe quem sofreu um acidente? Sabe quem perdeu tudo? Sabe quem está sem emprego agora? A vida é isso. A vida nesse mundo é cheia dessas surpresas terríveis. Mas embora a gente viva essa surpresa terrível, a gente vai vivendo uma vida de conformismo, né? Olhando para a gente mesmo pensando assim: a vida é assim mesmo. Mas de repente, de vez em quando, vem um sentimento, uma coisa que toma conta da gente e que diz assim: calma, acorda, a vida não é só isso. Toma jeito, deve ter alguma coisa a mais. Tem alguém, algum amigo seu que ama você demais e vive chamando você para ir na igreja, vive chamando você para ler a Bíblia, vive dizendo: Deus te abençoe. Embora você esteja tão longe de Deus, você nem acredite em Deus, embora você nem tenha tempo para Deus e nem queira se aproximar dele, porque vai que eu me aproximo de Deus e Deus muda a minha vida. Eu não quero que Ele mude a minha vida, a não ser quando acontece uma desgraça ruim demais, quando você perde as rédeas da sua vida, da sua casa, da sua família. Aí, quando não sobrou mais nada, quando tudo virou uma desgraça, quando só sobra um monte de porcaria para todo lado, aí você quer entregar as porcarias que sobraram para Deus. E nós, seres humanos, somos ingratos. Por isso muita gente acha que Deus fica o tempo todo mandando provações, castigos para as pessoas virem para Ele. O Senhor Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de bondade. E eu vou dizer para você: se você não tem provação, não tem problema, saiba que é porque não está valendo a pena nem Deus mandar provação para você, para trazer você para Ele, porque Ele sabe que você não vai se recuperar. Se a sua vida está muito boa, não está valendo nem a pena, porque nós, seres humanos, muitas vezes só olhamos para Deus quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente. É verdade ou não é? Só quando acontece. Aí quando não sobrou mais nada, a gente quer entregar os cacos que sobraram da nossa vida, o que restou, para o Senhor Deus. A segunda é que a saída
para a minha vida de pecado, a saída para que eu tenha vida eterna, para que eu possa viver a eternidade, não é a reencarnação. A saída para a minha vida é uma só. A saída está fora de mim. A saída não está dentro de mim. A saída é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação também é de graça, e essa é a terceira lição. A salvação é totalmente de graça. Não adianta você querer dar comida para os pobres para ganhar a salvação. Sim, nós precisamos alimentar os pobres, mas não adianta eu querer fazer, não adianta tirar a roupa e dar para o que está passando frio para tentar ganhar ponto com Deus, porque não adianta, a salvação é de graça. Não adianta querer guardar a lei de Deus todinha para ganhar a salvação é de graça, e a graça de Deus é assim tão maravilhosa, tão abrangente, que ela é até perigosa, porque Deus é aquele que dá para você a liberdade, e você pode vir aqui à presença de Deus, você pode ligar a sua televisão, se encontrar com Deus, você pode olhar para Deus, ouvir o chamado de Deus, e no momento que Deus chama você, você virar as costas para Ele, porque a graça dele é maravilhosa. Tem gente que vai viver a vida inteira numa igreja, e pode se salvar no fim, como pode se perder. E tem gente que pode viver a vida inteira no mundo, vivendo tudo que esse mundo oferece, se drogando, se prostituindo, sendo um assassino, um ladrão, e no último momento da sua vida, se tiver um coração puro, e olhar para Deus, e tiver tempo de pedir perdão, o Senhor Deus ainda é capaz de perdoar, e vai se salvar juntinho com aquele que passou o tempo inteiro na igreja, porque os discípulos de Jesus que andaram com Ele, também terão salvação, tanto quanto aquele ladrão que estava com Ele na cruz, que não tinha mais tempo para descer da cruz, que não tinha mais tempo para provar que ele agora era um bom homem, mas o Senhor Jesus prometeu para ele: na verdade eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. É isso que eu prometo para você. A graça do Senhor Jesus é tão grande assim e tão maravilhosa, que ela chega a ser às vezes até injusta. É injusta aos nossos olhos, porque aos meus olhos, eu que sirvo a Deus a vida inteira, não posso ter a salvação tanto quanto aquele que aceitou no finzinho da vida dele. Mas ela é tão injusta que ela me salva, porque se ela fosse justa ela me mataria, porque o que eu mereço é o pecado, porque as minhas obras não são nada. O que eu posso fazer de bom? Se uma hora eu estou assim tão bonzinho, e a outra hora eu estou tão mal. Se uma hora eu amo tanto a Deus, e a outra hora eu não tenho nem vontade de orar. Quem sou eu e que bem eu posso produzir para que Deus se agrade das minhas obras, se não for Deus, o bom pastor, cuidando de mim e tomando conta de mim, e me abraçando e curando as minhas feridas? O que acontecia no dia do julgamento lá em Israel era o seguinte: o dia de julgamento era especial, era um dia de entrar dentro do lugar santíssimo no santuário. E agora nós vamos conhecer o lugar santíssimo. Se prepare para conhecer. Quem aqui nunca viu como é que é dentro do lugar santíssimo? Como é que era? Levanta a mão bem alto, vamos ver. Então se prepara para você conhecer como é que era dentro do lugar santíssimo. Ali está o santuário. Entrando no véu, lugar santíssimo, ali dentro do lugar santíssimo estava aquele móvel, é a arca do concerto. Em cima dela 2 querubins, a tampa que se abre, e dentro da arca tinha 3 coisas. O Senhor Deus mandou construir a arca. A arca era toda revestida de ouro. A tampa dela se chamava propiciatório. Sobre esse propiciatório 2 querubins. De trás dali dos querubins, por entre eles, por cima, vinha a luz da presença de Deus, que se chamava Shekinah. E ali dentro estava a lei, as tábuas da lei, escritas com o dedo de Deus, dentro da arca do concerto. Ali estava a vara de Arão, que floresceu quando o Senhor Deus o chamou para junto com Moisés e tirar o povo do Egito. Estava um potinho contendo o maná que o povo recolhia no deserto e que era o pão vindo do céu. Tudo isso estava dentro da arca do concerto, por baixo da tampa que se chamava propiciatório. E a lei de Deus estava ali. Sabe por quê? É porque o Senhor, eu me arrepio quando eu falo dos assuntos da Bíblia, porque Deus não coloca na sua palavra nada em vão.
Cada palavra que Deus coloca aqui é para ensinar para você e para mim coisas eternas. E quando eu estudo a palavra e abro o meu coração e a minha mente, Deus vai colocando dentro de mim, Ele vai inculcando em mim a sua palavra, e ela vai começando a fazer parte da minha vida. Nada da palavra de Deus está ali em vão, porque cada palavra daquela foi escrita para Deus conversar comigo, e para Ele se comunicar, para Ele dizer: eu sou um Deus vivo, que amo você e que quero derramar o meu espírito sobre você. Por isso eu tenho uma palavra de repreensão para você, e a repreensão é assim: acorda de uma vez, para de ficar olhando para esse mundo e começa a olhar para as coisas eternas, começa a olhar para a minha palavra e ouve a minha voz, porque eu estou desejoso de derramar o meu espírito sobre você, mas eu não tenho conseguido, porque você se fecha para mim. O Senhor Deus mandou colocar a lei de Deus, os 10 mandamentos, dentro da arca do concerto, porque era a lei que pedia a morte do pecador. E por isso, quando o sumo sacerdote trazia o sangue do cordeiro ali na presença de Deus, aonde Deus estava na arca, o sangue ficava entre a lei que pedia a morte e o pecador que merecia a morte. O sangue era o sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso ele tinha que comparecer, para que o sangue pagasse o preço da lei. A lei pedia o preço da morte, e o sangue pagava o preço da morte. Tudo isso tinha significados maravilhosos. No lugar santíssimo, ali estavam os móveis. O primeiro era a arca, e em cima da arca a tampa que se chamava como? Maravilha, estou começando a ouvir melhor a voz de vocês. Por trás daquilo tudo, por cima dos querubins, assim, entre eles, a luz da presença de Deus, que se chamava Shekinah. Que maravilha. E lá dentro, a arca na Bíblia é chamada o trono de Deus. Você está vendo ali a tampa, os querubins, a luz da presença de Deus. Ali tem um pouco da fumaça do incenso que saía do lugar santo e ia lá para dentro do lugar santíssimo. A arca é chamada na Bíblia o trono de Deus. Quer ver? Salmo 99:1, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Deus está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Aí você poderia dizer: bom, acima dos querubins, aí não está querendo dizer que é a arca. Mas vamos abrir a Bíblia em outro texto. Vamos procurar 2 Samuel 6:2. Eu não gosto de colocar todos os textos lá, porque eu gosto que a gente abra a Bíblia, a palavra de Deus. Isso faz bem para a gente. Quando a gente tem contato com a Bíblia, a palavra de Deus, esse contato da palavra de Deus com a nossa pele, com os nossos olhos, ele faz com que a palavra entre em nós. E 2 Samuel 6:2 diz assim: dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu a Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos... Ou seja, Deus se assenta acima dos querubins. Quais querubins? Os querubins que estão na arca. E no texto anterior disse que ali a arca, o lugar onde Deus se assenta em cima dos querubins, aquilo é o trono de Deus. Por isso a arca é chamada o trono de Deus. Por isso 2 Samuel 6:2 afirma isso. Agora veja, Deus se manifestava de duas maneiras ali naquele santuário. Primeiro, Ele se manifestava através da Shekinah. Lá no lugar santíssimo, a presença física de Deus estava lá. Deus fisicamente, uma luz que não era provocada por nada, a não ser por Deus. A segunda maneira pela qual Deus se manifestava dentro do lugar santíssimo era através da sua lei, porque a lei de Deus era a expressão do caráter de Deus. Você quer saber como Deus é? Quer saber como Deus é? Gostaria de saber? Como é o caráter de Deus? Olha para a lei. Deus é Deus sobre todos os deuses. Deus ama quem ama os pais. Deus ama quem não pensa em matar, quem não pensa em destruir ao próximo. O Senhor Deus é a expressão da sua lei. A lei é a expressão do caráter de Deus. Esse é o Senhor Deus. Por isso eu não posso desprezar a lei. Eu vou dizer para você, querido,
Você que é meu querido irmão evangélico de outra igreja, por misericórdia, eu tenho aprendido muitas coisas com vocês, muitas coisas, muitas e muitas. Eu não posso desprezar vocês, a sabedoria de vocês. Eu não posso desprezar o coração sincero de vocês. Eu não posso desprezar a busca de vocês. Mas por misericórdia, não despreze a lei de Deus. Não pode desprezar o caráter do Senhor Deus. O seu problema é o sábado, é esse. Por que você joga toda a lei de Deus no lixo por causa do sábado? Por quê? Porque se a lei de Deus for desprezada, eu posso matar, eu posso roubar. Não posso dizer que a lei de Deus foi abolida. Eu não tenho tempo aqui, infelizmente, para te falar sobre a lei de Deus. Eu tenho outras séries que falam da lei de Deus. Eu tenho a série O Caminho, tenho a série Princípios, tenho a série Sábado, 24 horas. Por misericórdia, faz contato com a gente, para que a gente possa possibilitar isso para você. Mas por misericórdia, a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Então, no mínimo, olha com mais carinho, com mais atenção, porque o Senhor Deus está clamando para você por misericórdia. Eu venho diante de você, meu querido, com humildade no coração para dizer, por amor da sua vida, da sua família, pelo menos dá atenção à palavra do Senhor e vai ver o que ela está dizendo. Por misericórdia, com amor, com carinho e com um espírito desinteressado, sem preconceito, sem ideias preconcebidas. A lei de Deus representa o caráter de Deus. Mas para o dia da expiação, o dia do juízo, tinha que acontecer uma preparação rígida do povo e do sumo sacerdote. O sumo sacerdote saía de casa, da casa dele 10 dias antes do dia do juízo, do dia da expiação. 10 dias antes dele entrar no lugar santíssimo, ele não podia ter pecado. Ele tinha que confessar todos os seus pecados diante de Deus, para poder comparecer diante de Deus no lugar santíssimo. Ele saía de 10 dias antes de casa, e ele fazia uma purificação completa na vida dele, na roupa dele, em tudo dele. E o povo começava a se preparar, porque naquele dia do juízo, enquanto o sumo sacerdote estivesse diante da presença de Deus, com a Shekinah no rosto dele, apresentando o sangue contendo o pecado do povo e os pecados dele, enquanto o sacerdote estava ali na presença de Deus, ele não podia ter pecado. Então ele tinha que se purificar. Enquanto isso, Deus estaria julgando os pecados do povo, porque o pecado foi perdoado sim, mas esse pecado ficava registrado durante 1 ano, porque Deus quer mostrar para você e para mim, que Ele perdoa cada pecado que você confessa, mas Ele quer ver se você mudou de vida depois. Ele quer saber como foi o seu comportamento depois. Ele não quer aqueles que dizem, eu fui salvo por Jesus, salvo uma vez, salvo para sempre. Agora eu posso ser quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter a mesma vida que eu tive antes, porque Jesus me salvou. Jesus não salva ninguém no pecado, Jesus salva do pecado. E Ele salvou sim muitas pessoas, os pecadores o acompanhavam. E eu gosto de ver, algumas vezes, outro dia eu estava pregando na igreja, entrou um mendigo na igreja, vestido de mendigo, porque ele é um mendigo, com cabelo de mendigo e com cheiro de mendigo. Eu achei incrível, porque enquanto eu pregava, uma igreja grande, os olhos todos se voltaram para o mendigo, ninguém mais olhou para mim, todo mundo olhando, e as pessoas ficaram assim, filmando o camarada. E quando ele sentou, ficaram todos ali olhando. Eu disse, pessoal, eu ainda estou aqui, falando com vocês. Eu fiquei imaginando, se entrasse uma prostituta dentro da igreja, vestida de prostituta, com roupa de prostituta, ou sem roupa como prostituta, ou entrasse aqui dentro, alguém que foi transformado, né? Um travesti. Eu queria ver, vestido do jeito que eles vão para a noite, como seriam os olhares. Só que as pessoas que andavam com Jesus se pareciam muito mais com eles do que conosco. Jesus era rodeado de pecadores, gente de má fama, prostitutas, ex-prostitutas, ex-ladrões. Era gente assim que andava com Jesus. E a gente fica filmando esse povo. E o Senhor Jesus disse, eu vim buscar quem é doente, não os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas eles sim precisam de médico. Quem sou eu para julgar o coração de um ser humano? E outro dia um grupo de jovens que participou do Está Escrito Jovem, disse assim,
Olha, nós fomos aqui para dar o sopão ali para as pessoas que moram na rua. E de repente um morador de rua ali chegou para mim e disse assim: olha, agora eu quero orar por vocês. E o morador de rua orou por nós. Uma coisa incrível, foi emocionante aquilo. Quem sou eu para julgar uma pessoa ou outra pessoa? Esse dia era o dia da purificação, e o povo tinha uma preparação rígida. O povo tinha que santificar a sua vida também. Era uma purificação total, uma purificação da casa, era uma purificação do corpo, era uma purificação da roupa. Também havia purificação da comida, purificação completa da mente. O Senhor Deus quer habitar no seu corpo, na sua casa, na sua mente, no seu coração. O Senhor Deus deseja que você seja o santuário dele. A santificação é uma estrada íngreme, é uma subida. E sabe como é que ela acontece? Um dia Jesus achou você lá no mundo do pecado, e Ele quer levar você para a santificação, que está lá em cima. Então Ele tira você do mundo do pecado e pega na sua mão e vai levando você, e você vai subindo e vai subindo. É difícil subir. Eu digo para você, é bem mais difícil subir do que descer. Eu corro todo dia, e na subida é muito difícil. Quando chega lá em cima, o coração está quase saindo pela boca. Subir é muito difícil, descer é muito fácil. Por isso é muito bom correr na descida. A gente corre na descida e anda na subida. Santificação. Santificação não é você não ter defeito, é você subir. Às vezes você tem que subir assim, mas o final é subida. Cai um pouco, levanta um pouco, mas é sempre subindo e subindo. No final das contas, você passa uma régua daqui lá até no último ponto, e você está subindo, e Jesus está segurando a sua mão. De vez em quando você larga a mão dele, e tem gente que agarra no meio do caminho e segura, porque aqui no meio tem esse púlpito aqui, e no meio esse púlpito ele chama a lei de Deus. Ela é o que separa o errado do certo, e tem gente que fica agarrado aqui. Tem gente que vê a lei de Deus como alvo, como meta. A sua meta não é a lei de Deus, é a santificação. A lei tem que ser o seu piso. Você já passou dela, já passou, ela é o piso. Eu tenho um alvo, a santificação, é me separar para Deus, chegar perto. Acontece que tem gente que ao invés de pensar: Deus, quão mais próximo eu posso estar do Senhor, quão mais puro eu posso ser, quão melhor eu posso ser, quão mais parecido eu posso ser, ela pensa: Senhor, quão longe eu posso estar do Senhor sem que eu esteja longe demais. A gente quer sempre andar no limite, caindo para o errado, passando da lei de Deus. E a lei de Deus, ela só está aqui para dizer para você: opa filho, foi demais, volta, você vai quebrar a lei. E você volta. E se você foi demais, você quebrou a lei, diz: puxa vida, adulterou, olha o que você foi fazer, você cobiçou tanto, foi tão longe, e ficou olhando para trás para dizer: Senhor, ainda posso ir mais para cá um pouquinho mais para cá, a roupa, sabe, o que eu faço, a comida, como é que eu posso, o que eu faço? Deus está dizendo para você: olha para lá, não para trás. Almeja a santificação, porque ela é obra de uma vida inteira, ela é uma estrada íngreme. É isso que é. Senhor Deus está chamando a você para um contato verdadeiro com Ele, para uma entrega total da sua vida a Ele. O sumo sacerdote se preparava no dia da expiação. Naquele dia, ele tinha um cordeiro que ele sacrificava em favor dos seus pecados, para perdão dos seus pecados. E vinham 2 bodes no dia da expiação, no dia do perdão. Eles lançavam sorte sobre os 2 bodes. Um era o bode para Azazel, e o outro era o bode para Deus. O bode para Azazel, no final de toda a cerimônia, no dia da expiação, esse bode que tinha recebido os pecados, a culpa dos pecados, ele era levado para o deserto e solto no deserto, e ele morria sem água, e ele morria aos poucos, esturricado, no meio do deserto. Ele não tinha pago o preço do pecado, por isso o sangue dele não era derramado, e sem sangue não há remissão de pecado. O pecado que era confessado ali sobre o bode Azazel era a culpa do pecado. Ele era o culpado por o pecado ter entrado no mundo. Ele representava Satanás, Lúcifer, e ele recebia a culpa do pecado. Porém, os pecados eram confessados sobre a cabeça do outro bode, o bode para Deus. E o sumo sacerdote levava até a presença de Deus, lá dentro do lugar santíssimo. A roupa do sacerdote embaixo, a orla da veste dele, levava sinetes.
para o povo do lado de fora saber se o sacerdote ainda estava vivo, porque se o sacerdote carregasse pecado, e se o povo não tivesse confessado os seus pecados, aquele sacerdote impuro, levando sangue impuro, na frente de Deus seria fulminado pelo clamor da lei de Deus que exigia o pecado do pecador. Por isso todo mundo tinha que ter confessado o seu pecado, tinha que fazer uma purificação na sua vida. O dia da purificação chamava as pessoas para confessarem os pecados, para olharem para Deus e dizer: Senhor, por misericórdia, eu sou um miserável, eu já caí 10.000 vezes no mesmo pecado. Deus, por favor, purifica a minha vida. E Deus hoje quer entrar na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu coração. A obra-prima do inimigo é olhar para você e dizer assim: isso que ele está falando serve para os outros, mas não para você, porque para você é impossível. Olha como é que está a sua vida amorosa, olha como é que está a sua vida sexual, olha como é que está a sua empresa, olha no seu serviço, tudo que você tem que fazer. É impossível Deus purificar você. Pode ser que isso funcione para ele, que é pastor, pode ser que funcione para os outros, mas não funciona para você. E eu queria dizer, por misericórdia, não escute essa voz, não escute, porque a salvação de Deus é abrangente, ela é de graça e ela é para você. Deus a planejou para você. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele estava pensando em você, com todos os seus problemas e as suas limitações. E quando o Senhor Jesus clamou na cruz, Ele estava olhando para você que está vivendo hoje, no século 21, olhando para o seu rosto, para a casa onde você mora, para o lugar onde você trabalha, para os relacionamentos que você tem. E Ele estava dizendo: filho, eu sei que você vai se cansar da vida que você tem. Filho, eu sei que você vai ver que a vida é muito mais difícil do que você pensa. Filho, eu estou aqui morrendo e derramando o meu sangue para pagar o que a lei exige. Eu vou pagar o preço do pecado, que é a morte, para que você tenha vida. Jesus hoje, de cima da cruz, de dentro do santuário, como o sumo sacerdote que Ele é, Ele está olhando para você e está dizendo: filho, não acredite nessa voz que diz: você não é capaz de se salvar, porque eu sou aquele que salvo todos os que creem em mim e desejam. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você crê? Você tem fé? Quem sabe nesse momento eu fiz você olhar para você mesmo, e alguns de vocês se decepcionaram no fim de tudo, pensando: não, eu não tenho fé. Está precisando de fé? Então você só pode ouvir uma voz, é aquela que vem de Deus, não há outra. E Jesus vai chamar você. Então você, essa noite, você que hoje está aqui nesse lugar, o Senhor Jesus vai falar com você. E você que nunca entregou o coração a Jesus publicamente, ou você que um dia entregou o coração a Jesus, mas cortou o relacionamento com Ele, está tão longe. Você que não tem fé, não é para todos o convite. É para quem nunca entregou o coração a Jesus publicamente, ou para quem um dia entregou e rompeu com Ele. Jesus vai chamar você e vai ter uma batalha, duas vozes falando no seu ouvido. Ouve a voz de Jesus, aceita o chamado e vem aqui, e eu quero orar com você. E você, se quiser, pode ir para frente da sua TV, da sua tela. Mas se o Senhor Jesus chamar, não fique parado no lugar onde você está. Ele quer ouvir a sua resposta. É o seu pedido de perdão. Hoje é o seu dia particular do juízo, onde você confessa e Deus faz. Onde você purifica e Deus aceita e te perdoa. A música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. E quando Ele tocar o seu coração, é hora de vir, é hora de aceitar, é hora de atender, é hora de levantar, não é hora de ficar no seu lugar, mas de chegar aqui.
Sei que muitas coisas estão passando por sua mente e que está lutando para aceitar o seu convite. O inimigo vai tentar impedi-lo de chegar até Jesus. Ele quer fazer você pensar que dessa vez não há mais volta e que foi tão longe para ter de novo o amor do Pai. Não escute essa voz, não recuse o perdão que Ele oferece novamente para você. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Sei que é difícil tomar agora decisão, mas isso é preciso se quiser um novo coração. Venha logo entregar seus temores a Jesus e Ele limpará de todo mal o seu viver. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se levante e venha ao encontro do Senhor. Esqueça o passado, Cristo oferece seu amor. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Ó Senhor Deus, muitos dos seus filhos escutaram o seu chamar e atenderam o seu convite, estão aqui, Senhor. Ainda impotentes eles se sentem, porque nós somos assim mesmo impotentes. Caímos tantas vezes e nem levantamos tantas outras. Ó Senhor, nesse momento o Senhor tomou a mão deles e os levantou, mostrando para eles o caminho lá em cima da santificação, de estarem separados para o Senhor, porque santificar quer dizer separar.
que eles se separem para o Senhor com o poder do seu Espírito Santo na vida deles. Toma o Senhor nas tuas mãos, transforma-os como o Senhor prometeu, segundo a promessa do Senhor Jesus, de nos fazer novas criaturas. Faça-os novas criaturas, assim, Senhor, num milagre, instantaneamente, para que eles sintam o gosto de serem transformados e prossigam seguindo ao Senhor e sendo transformados pelo Senhor. Ó Senhor, estende a sua mão sobre eles e sobre mim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.